minha câmera está ligada, né? Tá, você está aparecendo, tá excelente. Tá. Tá? Boa tarde a todos, então. Gostaria de agradecer, né, a presença de vocês, a presença do Dr. Pablo Vale. Ele é professor do Departamento de Engenharia Mecânica e vice-diretor do setor de tecnologia aqui da UFPR, da Universidade Federal do Paraná. Ele é doutor em Engenharia Mecânica pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, o PGMEC, aqui na UFPR. Fez mestrado em Engenharia Mecânica na UFSC, com mestrado sanduíche no IPT Aachen, na Alemanha, e fez Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem bastante experiência em processos de fabricação, Lean Manufacturing, Lean Six Sigma e sistemas de 4.0 na manufatura, que é o que ele vai apresentar para a gente hoje. Então, eu agradeço novamente e passo a palavra para você, Pablo. Obrigado, Renata, ouvindo, né? Tranquilo, né? Legal. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí à nossa sessão de hoje, falar um pouquinho sobre tecnologias 4.0, oportunidades, ameaças, uma visão geral aí do que a gente, de alguma maneira, está passando em termos de manufatura na sociedade e que se conecta a todas as nossas áreas, né? Super à vontade aí para você interagir, quem desejar é só abrir o microfone e a gente pode responder, né? Trocar alguma impressão, perspectivas que, como a gente já sabe, todo esse mundo aí é muito volátil, né? A qualquer momento a gente muda de posição e às vezes tem que mudar de opinião e às vezes vai entendendo e vai seguindo, né? Esses são os tópicos que a gente vai abordar um pouquinho, o que de alguma maneira está impactando a produção, né? Os paradigmas, até o futuro, como a gente imagina, do que há alguns anos, né? Hoje nós estamos em 2023, eu sou do ano de 1975, o que significa que em 2075 eu terei 100 anos e farei parte do primeiro bilhão de pessoas com mais de 100 anos no planeta Terra. Nós estamos caminhando a passos largos nessa direção para passarmos dos 100 anos, né? Passarmos dos 120 anos, ou seja, sermos amortais. E lá em 2075, então imagine a quantidade de oportunidade que vem pela frente, gente. Quantidade de empresas, de serviços, de produtos que a gente precisa desenvolver e toda a energia por trás disso, né, para a gente conseguir abastecer de maneira sustentável todo o nosso planeta. É um pouco dessa perspectiva que a gente traz hoje, né? O maior dos paradigmas hoje, sem sombra de dúvidas, é a personalização dos produtos, né? Há não muito tempo, alguns devem lembrar aqui, todo mundo tinha que ter o cabelo igual, usar o mesmo uniforme e até pensar da mesma maneira. Hoje a gente tem a customização, a especificidade, né? A personalização de cada pessoa, porque assim somos. Isso significa que as empresas perceberam que para vender mais elas precisam personalizar produtos, serviços, né? É dali que surgiu o Netflix, é dali que surgiu uma série de novas empresas, né, disruptivas que conseguem trazer aquela nostalgia que era o feito à mão, que significava feito para você, o feito à mão digital agora, produzido para cada integrante, né, para cada habitante desse planeta. É maravilhoso o que isso produz. Obviamente, no chão de fábrica muda muita coisa, né? Uma outra perspectiva é que a gente não está mais sozinhos, né? Ou seja, a gente não pode usar aquela política dos anos 90, por exemplo, que a gente só queria reduzir custo às custas dos fornecedores. Hoje a gente tem que trabalhar em rede, né? Colaborando, integrando, conectando. Vou deixar passar bem rapidinho um vídeo aqui, aí eu já trago o que eu imagino que vem pela frente. A ideia é que a gente precisa trabalhar unidos, né? Se movimentando juntos, em sintonia, vendo os mesmos indicadores dentro do nosso chão de fábrica, dentro do nosso shopping, dentro da nossa empresa, né? A comunicação é fundamental para que a gente navegue juntos, né? Na mesma direção ou buscando os mesmos objetivos, né? E aí a gente consegue, de alguma maneira, juntos, né? Superar os obstáculos, as ameaças que vêm pela frente.
além de a gente trabalhar juntos, né, seguindo fluxos, instruções de trabalho padronizada e por aí vai, nós temos que proteger uns aos outros, né? Mesmo que eventualmente seja aquele mais fraquinho por alguma razão, em algum aspecto, a gente tem que proteger. É realmente um por todos e todos por um. Porque se isso não acontecer, a gente não cria, não estimula um ambiente de confiança mútua. Nós precisamos confiar uns nos outros, né? Para que a gente consiga ser vencedor nesse mundo que está chegando aí, aonde o grande diferencial, de fato, são as pessoas e não a tecnologia. Segue lá. E aí, transformar as ameaças em oportunidades, né? Espero que tenha saído o som aí para vocês também. Não sei se saiu, porque às vezes a gente compartilha, não vai, mas a ideia desse pequeno vídeo é mostrar que a gente tem que estar integrado, conectado, compartilhar, porque senão a gente não vai conseguir, de fato, superar os obstáculos que tem por aí. As ameaças, elas existem, são grandes, né? A gente está vendo no mundo o que estamos passando aí, guerra, crises e por aí vai, e é muito difícil conciliar, porque cada um tem uma perspectiva, o poder, ele não está em balanço, em equilíbrio, né? Quando a gente fala Estados Unidos, quando a gente fala Rússia, quando a gente fala China, né? As coisas estão se movimentando e esses dramas surgem, né? O fato é que a Terra vai continuar girando, o nosso sistema solar vai continuar existindo, queiramos ou não. Então, cabe a nós, de alguma maneira, buscar esse equilíbrio, né? Para que essas ameaças se tornem oportunidades e não desafios insuperáveis, né? O que mais? Bom, outro ponto que a gente fala é que a partir de agora o cliente ele começa a participar em tempo real, né, das nossas discussões, dos nossos desenvolvimentos, né? A gente já sabe o que a pessoa pensa antes dela digitar. Tá aí o chat GPT, boa parte de vocês já conhece, né? A grande sacada é que ele se torna uma inteligência artificial que te conhece personalizada, porque você se cadastra, ele armazena todo o teu histórico, ele já conhece todo o teu modelo cognitivo de pensamento que você gosta, que você não gosta, que na verdade é um modelo matemático, digamos assim, tudo bem, tem sentimentos, tem arrepio, tem amor, tem outras coisas, mas o fato é que a gente habita 80, 90% da nossa consciência, regras, né, que podem ser transformadas num algoritmo. E aí, como é que faz? E aí que o cliente vai participar também em tempo real dessa interação com o chão de fábrica, ele vai mudar o produto dele no meio do caminho, isso é valor agregado. A pizza, né? Lembrem, há 20, 30 anos, quando surgiu o McDonald's, só existia três, um, dois e três, e hoje tem diversos, porque personalizou, o cliente conectou, e por aí vai, é o feito à mão. Esse próximo vídeo que vai vir aqui, da colaboração imensa que a gente fala, é mais uma perspectiva de perceber que antes o homem com as mãos, e ainda é, né, de certa forma, é fabuloso o que o Da Vinci fez, né, o que Rafael fez, o que Michelangelo fez, né, as tartarugas ninjas, para quem conhece, né, a história, o que o homem é capaz de fazer com o seu poder cognitivo, os grandes cientistas, né, seja com as mãos, com os pés e por aí vai, é fabuloso. O que as máquinas podem fazer e continuam fazendo é também tão fabuloso quanto. Nos levou para a Lua, né? Está aí o que nós estamos usando hoje de tecnologia para se comunicar e tantas outras maravilhas, seja na área da saúde, da engenharia e por aí vai. Agora, quando a gente olha o que é possível fazer, homens e máquinas integrados, né? Talvez a gente não tenha essa percepção ainda. Quando você começar a dialogar e a máquina entender você e vice-versa. É, assim como uma pessoa te conhece, assim como a tua mãe te conhece, teu pai te conhece, sabe? Será que isso é possível?
O vídeo ele tem um pouco mais aí de 3 minutos, depois eu posso compartilhar o link, quem desejar, mas a ideia é que a gente comece a se arrepiar com o que os homens e as máquinas são capazes de fazer. Eu não estou falando só de som, é possível, por exemplo, você desenvolver uma câmera que te monitore em tempo real, ou quase em tempo real, todos os dias, e ela, com uma antecedência maravilhosa, descobrir que tem algum elemento no teu organismo que está acusando um gradiente de temperatura diferenciado, te manda uma mensagem, você vai fazer os exames agora especialistas, né, e descobre com muita antecedência um problema de saúde que poderia ter lá na frente e você se torna, então, vai estar livre daquele problema. Você pode ir e vir, você pode interagir com o ambiente da tua casa, né, para economizar luz, para economizar a energia, para ser mais agradável, o dia que você não está bem de espírito, a luz altera, o som altera, o dia que você está alegre, que você está feliz, o dia do aniversário, o dia Internacional das Mulheres, entende? É ilimitado o prazer, a experiência, e essa é a palavra que a gente ouve por aí, né, que as empresas estão buscando produzir, que as pessoas estão desejando, para fazer valer aquilo que é o único variável que é igual para todos nós, que é o tempo. Né? 41, 42, 43 segundos, que é o tempo que está passando aqui. Se isso não tiver valor, não faz sentido algum. E é para lá que as tecnologias estão, de alguma maneira, apontando, caminhando, né? Agregar valor ao nosso dia a dia. Por isso que essa colaboração imensa, máquinas e homens, é fundamental para a gente agregar valor no nosso dia a dia. O que significa que a gente está brincando de ser Deus. Quando a gente fala assim, brincando de ser Deus, a gente está digitalizando por completo, né, a nossa máquina, o nosso setor, a nossa fábrica, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta, o Digital Twin. E aí você consegue ter um tempo-espaço digital e um tempo-espaço físico, natural, verdadeiro. O que é o digital? É que nem, de novo, o episódio lá da Netflix. Você sabe 1 hora na frente o que vai acontecer porque tu tem os modelos matemáticos. Então, o mundo digital ele está acontecendo 1 hora à frente de todo o planeta, ou de toda a fábrica, ou de todo o McDonald's, ok? Só que aquele modelo, ele está super otimizado, evidentemente, ele é constantemente reabastecido, realimentado, atualizado com as variáveis reais que surgem, que aparecem no mundo natural. Todavia, lá no mundo digital, que está 1 hora na frente, ele consegue imprimir os roteiros que os seres humanos precisam realizar para assegurar o ótimo que está sendo previsto 1 hora à frente, entendeu? Então, eu, operador, colaborador de qualquer que seja a fábrica, aqui vou seguir instruções que já foram previamente planejadas para o meu destino. E eu vou conseguir assegurar que a gente tenha o ótimo em produção, o ótimo em economia de energia e por aí vai. Não sei se vocês pegaram o trocadilho, a ideia de ser onipresente, onisciente e por aí vai, sabe? Então, é um pouco disso que nós estamos falando quando a gente fala de tsunami de dados. O que mais? Bom, a gente tem que ser mais do que efetivamente só ágil, né? Ou melhor, digital. A gente tem que ser ágil. A gente tem que agora se adaptar muito rapidamente. A gente tem que perceber que os ventos mudaram, que o clima mudou, né? Que a sociedade mudou, que nós mudamos e nos adaptar muito rapidamente. Aquilo que faz sentido segue em frente, aquilo que não faz muda. Se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas, obviamente serão sempre os mesmos resultados. E como o mundo está sempre evoluindo, obviamente chega um dado momento que a gente tem que mudar. Então, a grande sacada hoje não é só aprender, é desaprender. A gente tem que deixar de fazer algumas coisas para conseguir fazer outras, para poder embarcar nesse vagão e pegar essa locomotiva rumo ao futuro, né? Um futuro cada vez melhor, não tenha dúvida disso. Hoje está muito melhor do que ontem e amanhã será muito melhor que hoje. E assim a gente vai seguir, queiramos ou não, né? A grande meta, eu não vou passar esse vídeo, senão a gente vai cansar. Ele tem 1 minuto e meio, mas esse vídeo, deixa eu dar pausa aqui nele. Esse vídeo é da Amazon Go, é o primeiro supermercado totalmente digital do planeta, lá é de 2017. Já temos um aqui em Curitiba, em 2022 foi inaugurado, agora 2022, 2023, é o Mufato. É exatamente igual, quer dizer, foi Ctrl+C, Ctrl+V, levou 5 anos para trazer a tecnologia que estava lá na Califórnia, aqui para o Brasil, e possivelmente o Mufato e outras organizações vão reproduzir esse conceito de supermercado totalmente digital, né, sem caixa, sem filas, naquele modelo que você entra, pega o que você deseja, põe na sacola e vai embora, não precisa nem mostrar
né, na saída, que automaticamente a fusão de sensores, câmeras, etc., já descobre ou enxerga e vê, debita, porque já te conhece pelo Face ID, etc. Mas o que a gente gostaria de destacar é que a grande meta disso tudo não é a tecnologia que faz você ter a experiência, uau, e eu vou querer voltar no Amazon Go, no Mufato Go, galera. A grande sacada é você confiar nessa relação que a Amazon ou que o Mufato eles podem produzir para você. Aí é que é a experiência. A experiência é humana, a experiência não é digital, nem tampouco mecanizada, sabe? Quando a gente fala no lines, no checkouts, isso significa que você pode confiar no Mufato, você pode confiar na Amazon, que os produtos são de qualidade, preço honesto, e se tiver algum problema, é fácil de trocar. Você não vai ser enganado. Da mesma maneira que ele também quer os clientes certos. A gente não quer todos os clientes, porque se não pactuam da mesma cultura, do mesmo propósito, são clientes que a gente não deseja. A gente começa a se posicionar, a se identificar no universo que a gente habita. E aí cada um pode escolher se faz sentido ou não. Então, há muitas vezes a crítica é uma crítica que, na verdade, é um elogio, porque aquele cliente você nem deseja. Ele não entendeu que a experiência que o Mufato está produzindo, que a Amazon está produzindo, é uma experiência de confiança, que você pode fazer tudo que é muito melhor do que ir no supermercado, perder tempo numa fila, ou perder tempo com um produto que não faz sentido, ou que não tem qualidade, e aí não ter o sabor que você poderia ter na sua casa, na janta, na pizza com a tua família, entendeu? Essa é a grande sacada, e quando a gente fala, no, seriously, é justamente isso. Acredite em mim, acredite na Amazon, acredite no Mufato, acredite na Apple, acredite em dezenas de empresas que a gente sabe que estão aí hoje, sobretudo as top, né? Buscando essa relação de confiança, elas estão centradas nos clientes, né? O customer centricity, ou seja, você sabe que você tem que fidelizar ele de verdade para sempre, caso contrário a gente não vai sobreviver. Essa é a grande meta, e a parte financeira ela acaba sendo secundária, porque se você focar na parte financeira somente, você inverte o que é prioridade. A prioridade não é a financeira é alto e baixo, a prioridade é justamente a fidelidade das pessoas, né? Um exemplo que a gente tem aqui são os sistemas que a gente tem e navega, tudo sendo capturado, sendo observado, todo mundo já viu os pop-up da vida que surgem aí, né? O tal do crowdsourcing, que é onde a gente identifica o perfil das pessoas e customiza a promoção, não por acaso tu recebe a notificação no teu celular da promoção que lhe interessa, não vai ser mais aquela promoção por cartaz quando você navega dentro do supermercado ou nas lojas, possivelmente os shoppings não terão mais a pronta entrega, será possivelmente uma vitrina física, né? Ou você vai botar e vestir os óculos do metaverso e vai ter uma vitrina digital e o desafio é entregar em menos de 24 horas ou produzir na impressora 3D que está localizada no teu bairro, que é comunitária. Compreende a quantidade de oportunidades, porque se não for assim, a gente não vai ter material, não vai ter recurso, não vai ter energia para toda a sociedade para buscar o devido desenvolvimento sustentável e equilibrado de todos. Não dá de ter todo mundo igual aos Estados Unidos e também não podemos ser todo mundo igual ao Congo, sem juízo de valor, apenas como referência, né, de economia, de consumo, etc., etc., compreende? Segue o baile. Nós precisamos ter produtos inteligentes quando a gente fala de tecnologias. Os produtos precisam conversar com as máquinas. Nós não teremos mais nenhum ser humano fazendo atividades com as mãos, atividades que são repetitivas. Se você faz isso, se você conhece pessoas que fazem atividades repetitivas, vai acabar. Vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todas serão eliminadas. E ainda bem, porque atividades repetitivas com as mãos não é uma atividade para um ser humano, isso é uma atividade para um equipamento, para uma máquina. O ser humano tem que estar na camada superior, mantendo, desenvolvendo, assegurando, né, a performance desses equipamentos, desse acervo industrial. É só você olhar a história da Bosch aqui em Curitiba, quantas pessoas ela tinha e quanto ela faturava há 40 anos, quantas pessoas ela tem e quanto ela fatura hoje. É uma diferença significativa e vai continuar crescendo nessa direção. Então, o nosso desafio é muito grande de agregar valor às atividades das pessoas, atividades cognitivas e não atividades de braço. É óbvio que vai continuar precisando da atividade dos nossos braços, mas cada vez mais pontual e cada vez mais com valor agregado, né? Quando a gente fala produtos inteligentes, cada
carro, cada eletrodoméstico, cada vestuário, não interessa, ele vai comunicar em tempo real com todo o setor produtivo, né? E também com o cliente, e também com o distribuidor, para que ele tenha a imagem e semelhança daquilo que o cliente deseja e seja enviado no momento certo e acompanhado por geolocalização e vai chegar lá com aquela surpresa que o cliente deseja e não interessa se é um produto de altíssimo valor agregado, como esse carro que a gente está vendo aqui, ou às vezes um brinquedinho simples, que também é altíssimo valor agregado, porque você vai usar ele para brincar com o teu povo, seja na praia, seja na sua casa, seja no final de semana, compreende? Então, a gente está falando de uma empresa, ou qualquer que seja o negócio, né, uma padaria, totalmente conectada. Eu sou de Itaió, Santa Catarina, quem está na frente do computador pode digitar aí. Nasci em Passo Manso, na terra do Marco Velho. Ah, Marco Velho, toca-lhe o pau nesse carrinho, Marco Velho. Lá tinha o padeiro, o seu Egídio, da panificadora taioense, morreu com quase 100 anos de idade, já faz uns 3, 4 anos que ele faleceu, e ele sabia tudo de pão. Ele olhava para a esposa dele e dizia: Judite, por favor, faça hoje 355 pãezinhos. E no final do dia vendia 350 ou faltava 5 pãezinhos. E isso ele fazia todo dia, ele acertava sempre. E aí, como é que ele faz isso? Com a experiência, né? Com todas as variáveis que ele dominava. Sabia se estava chovendo, se tinha sol, que mês do ano, como foi a safra, se teve casamento, se teve nascimento, se teve velório, se teve desquite na cidade, se o Cacique, que é um dos clubes de futebol, ganhou, se o União ganhou, que são dois lá na cidade que se brigam. Entende? Ele tinha o preço do dólar, do fumo, do arroz, do trigo e por aí vai. Quando você pega esse modelo mental e joga um algoritmo lá na nuvem, que é o Big Data, o McDonald's faz igual. Só que agora ele personaliza para cada unidade do McDonald's, seja na esquina ali no Água Verde, seja na esquina lá no Batel, seja em qualquer uma das 50 mil lojas do McDonald's espalhadas aí pelo mundo afora. Entende? O modelo mental do seu Egídio está numa escala maior e não é um, agora são dezenas de Egídios fazendo esse tipo de pensamento, de relação, correlação para tomada de decisão. O que eu quero dizer, galera, quando a gente fala de Big Data, Analytics e o chatbot que está aí, são ferramentas que vão nos ajudar a fazer aquilo que seria impossível por um ser humano. O ser humano jamais descobriria um deles, que a maré tem relação com a nuvem, né? Força igual a massa de aceleração, massa trai massa, aquela coisa arada toda de Newton. Foi preciso dezenas de pescadores, dezenas de observações para começar o zoom, 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 que aparentemente era a Lua, e hoje mais do que comprovado. E hoje a gente acelera esses achados, né? Esses efeitos maré aí que a gente fala, muito mais facilmente, que são os padrões, todo mundo já conhece um pouquinho. Isso a gente precisa integrar toda a nossa rede de valor, desde o fio até o pavio, desde o fornecedor mais distante até o cliente mais longínquo, né? E a gente tem que gerar valor, na perspectiva de gerar valor pro cliente final, obviamente respeitando toda a trajetória da sociedade. Mas se o cliente final não perceber esse valor, e o valor não é só no produto, no serviço, é no trato das pessoas que produzem, dos colaboradores, do recurso natural, todos aí já devem ter aí, né, conhecidos de menor idade, normalmente, de 10, 12, 15, 16 anos, que já não comem mais carne por questões ideológicas, ou seja lá o que for, né? E isso tem que ser levado em consideração no futuro. Nós mesmos seremos os próprios, né, tomadores, já somos de decisão daquela empresa que vai crescer ou não. O mundo é transparente hoje, por isso que a tecnologia 4.0 ela tem duas pegadas. Uma é agregar valor e a outra é gerar transparência. A transparência, ela de alguma maneira constrange o erro, sabe? E a pergunta é como fazer isso rápido, né, dentro das empresas, na nossa vida. Então, você tem que integrar, não tem outra saída. Você tem que integrar horizontalmente, que é toda a tua cadeia de valor, de novo, do fornecedor ao cliente, para que todo mundo consiga entender o que está acontecendo, responder rapidamente aos movimentos de mercado, aos movimentos de clima, aos movimentos, né? Hoje você tem que olhar no Waze para ver se o teu percurso não tem nenhum problema em tomada de decisão. Hoje você tem que acompanhar o clima todo dia, você tem que acompanhar o dólar, tem que acompanhar as notícias. É uma enxurrada, é o novo mundo.
E aí você não pode mais perder tempo, eventualmente, em aquilo que não faz mais sentido, e vai se perdendo, né, com o tempo. Não vai mais ter dinheiro de papel, já não tem mais talão de cheque, já não vai mais ter, né, todas as lojas Vivo e TIM e por aí vai que a gente vê vão acabar, vai ser tudo programação, não vai mais vender a chip, né? A gente já sabe disso. Não vai mais existir interruptor de luz, vai ser tudo sensorizado. Você não vai mais pagar a conta da água da sua casa, Sanepar, isso vai acabar, vai virar CPF, não mais CNPJ, quer dizer, você, fulano, ciclano, usou a água, paga. Não usou, não paga. Você individualiza e não mais na casa, que não faz sentido. Obviamente, quem está na casa vai pagar pela casa, funciona assim. Isso é transparência numa granulometria que só Deus enxerga, compreende? Por isso que a gente fala muito brincar de ser Deus. A gente tem que estimular a competição, que seria do Real Madrid sem o Barcelona. A gente tem que eliminar, afastar ou reduzir, né, essa tensão que, de alguma maneira, ainda habita a nossa sociedade, de porque eu sou A, você é B, e a gente não concilia, quando, na verdade, estimular a competição é fundamental para que a gente consiga atingir cada vez mais resultados melhores e encontrar novas formas e meios, que é aí que o ser humano tem seu maior valor agregado, que é o seu poder cognitivo, novamente, né? Eficientes ecossistemas, de qualquer que seja, polímero, metal, eletrônico, serviço, né? O fato é que todo e qualquer ecossistema, ele vai estar conectado não mais apenas numa mesa de reunião, isso acabou, nós vamos estar conectado por aplicativo. Sem aplicativo, no way, não há negócio no mundo que vá sobreviver sem aplicativo, sem a digitalização. A digitalização é o meio, né, para a gente conectar as pessoas e receber inputs e devolver outputs para a gente interagir como a gente faz. Olha quanta coisa boa nós estamos conseguindo por intermédio da digitalização quando a gente compara a 70 anos, não precisa ser muito, há 100 anos, quando a expectativa de vida era 50, 55 anos da pessoa, mal tinha energia, tinha que comer comida, né, que ficava no sol e por aí vai, e não se sabia quase nada. Pois bem, além da integração horizontal, que eu falei bastante, tem dentro do teu negócio, que é dentro da produção, todo mundo sabendo exatamente o que tem que ser feito, dia a dia, turno a turno, hora a hora, tact time a tact time, que a gente fala para a galera do Lean aí, né? Tem que ser extremamente ágil, reconfigurável, temos que trabalhar em pequenos lotes, quer dizer, que nem o sangue, né? A gente não pode ter grandes volumes, eu digo volume partes, né? Que isso acaba obstruindo e tem problema nas veias aí, né? Pode até levar um problema no coração, no cérebro, que seja. O que eu quero dizer? Quanto mais fino, melhor, né? Para fluir, melhor. Trânsito é melhor, tudo é melhor, e é um pouco disso que a gente quer buscar, e aí a gente usa outras tecnologias que não são apenas tecnologias do ponto de vista físico, né? São tecnologias de metodológicas, né? Podemos falar assim, por exemplo, teoria das restrições, que a gente foca no ganho e não mais no eliminar custo, né? E isso é bem bacana, sempre inovando, dando sustentabilidade. É aí que as startups da vida ganharam o mundo, sabe? Foi onde surgiu o movimento das startups. As grandes empresas perceberam que todo esse conhecimento de agilidade, de tecnologia, ele não estava dentro da própria empresa, porque os colaboradores, via de regra, são pessoas de gerações mais antigas que não conseguem ter essa compreensão, é natural, e foram buscar, então, na juventude, de 12, 14, 15, 16 anos, né? E aí é essa galera que é extremamente ágil, que faz uma solução rápida, provisória, uma prova de conceito, um produto viável ali e por aí vai, né? Então, a gente tem que integrar tudo e a todos. Eu não vou ficar aqui desvendando cada tópico desse, né? Mas o que a gente quer é ter a fábrica totalmente digitalizada, saber em tempo real quanto a gente já produziu de cada produto, saber em tempo real, né, a rastreabilidade de cada item, para a gente poder otimizar, para a gente poder ter a informação, para a gente disponibilizar, melhorar. Então, no futuro, nós vamos ter sempre duas plantas, uma física e outra digital. Está todo mundo indo nessa toada. A digital registra uma hora à frente o que nós vamos fazer no agora, para que a gente sempre esteja no ótimo. Porém, as variáveis, elas são estocásticas, né? São muito aleatórias, aquela coisa nada toda. O agora pode mudar, como diria a Band News, né? Tudo pode mudar. E aí mudou, o digital que está numa hora à frente, ele já otimiza, se reabastece aquela informação e assim vai seguindo. Claro, você pode dizer, nós vamos ficar refém, nós não vamos ficar refém de ninguém. Nunca uma
máquina vai conseguir, de fato, ter a percepção, a intuição, a sensibilidade e o livre-arbítrio de verdade, né? Que é outro papo que não é aqui que a gente vai ter esse, mas jamais o equipamento vai chegar, até porque quem desenvolve os equipamentos somos nós, né? O equipamento jamais vai conseguir ser melhor do que a gente, não caia nessa de que, mas ele vai ser o Skynet, etc., né? Não vai ser o Skynet e não tenha medo disso, pode ter certeza. Segue o baile. Significa que as nossas fábricas, elas não vão ser mais linhas, não vão ser mais células de fabricação, né, que produzem todo o entorno nosso de tecnologia, que a gente habita, que a gente se transporta, se locomove, come, né, tá todo mundo nas fábricas. Nós somos essencialmente dependentes das fábricas, né? Elas passam a ser uma rede, né, conectadas nós a nós. Pode ser um pequeno fornecedor, máquinas híbridas que, além de remover material, podem adicionar material, quer dizer, a usinagem e a impressão 3D, né? Nós vamos ter fábricas que vão atender dezenas de ecossistemas, vários produtos vão sair daqui. A miniaturização das fábricas é uma tendência grande, né, para que a gente tenha mais agilidade e a gente possa fazer o retrofitting dela rapidamente. Vamos atender dezenas de clientes com várias perspectivas, né? Um deseja aqui, outro deseja ali, homem, mulher e por aí vai, você já sacaram. Isso significa um volume de dados astronômico, não é mais Excel, não é mais qualquer software, né? E também a gente tem que saber que dado a gente vai, de fato, adquirir, né? Quantos sensores a gente vai aplicar, quantos canais, qual é a frequência, é 1 Hz, é 10, é 1000, isso muda completamente, né? O tratamento, a sensibilidade e por aí vai, né? Cada nó desse extremamente sustentável, porque senão o todo não é sustentável, né? O nó mais frágil tem que ser absolutamente tem que ser sustentável. O nó mais frágil vai determinar a força da nossa corrente, concorda? Porque a hora que vocês puxam, é aquele nó frágil que vai estourar, então a gente tem que cuidar do todo, aí entram metodologias de melhoria, de Six Sigma e por aí vai, né? E o principal, ouvindo os clientes, ouvindo a sociedade, consensuando para pavimentar um futuro na direção do norte verdadeiro, que todos já sabem, é só entrar lá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, do Brasil, né, os 16, 17, 18, não me recordo o número exato agora. Sem aqueles objetivos, né, se a gente não alcançar aqueles objetivos, nós não teremos um futuro sustentável. O que é um futuro que não é sustentável? São possivelmente problemas com o clima, problemas com alimentação, problemas sociais que a gente está vendo aí. E se a gente sobreviver ou não, a Terra em si não está nem aí. Ela vai continuar girando ao redor de si mesma a cada 24 horas, ao redor do Sol a cada 365 dias, e segue o baile. Há 15 bilhões de anos ela já faz isso, basicamente. Entende? E vai continuar. Nós somos nada perante o espaço-tempo e muitas vezes a gente está ali ferrenho numa tomada de decisão porque não percebe que o longo prazo vai acontecer. A realidade, ela se impõe, queiramos ou não. Então, cabe à nossa sociedade, um pouco do que nós estamos fazendo aqui, refletir sobre isso. Por isso que é uma provocação, né? Tendências, ameaças, oportunidades, como a gente transforma, né, o limão numa limonada. Senão a gente vai se deparar com problemas e os problemas serão de todos. Não há como a gente se eximir. Não tem como pegar uma nave e morar na estratosfera, na ilha, porque tu quer curtir o todo, né? Alguns exemplos. Aqui é uma máquina que faz usinagem e deposição de metal, já existe aqui no Brasil, a OMI já fornece há alguns anos, sensacional, te permite produzir equipamentos de alta complexidade rapidamente, né? Não diria a baixo custo, mas com alto valor agregado. Robôs colaborativos, né? Tem dezenas de fornecedores, a Universal Robots, a KUKA, a ABB e por aí vai, né, que já consegue ter o robô trabalhando ao lado do operador, o que assegura o passo, assegura, né, a toada, e o robô pode fazer aquelas tarefas que geram normalmente LER, DORT para o ser humano, está aí caindo de maduro. O exoesqueleto e dezenas de outros wearables que a gente fala, né, que são equipamentos que você usa de alguma forma para facilitar o teu dia a dia, te proteger, te dar mais segurança, te dar mais satisfação.
qual que é a sacada, galera? É que no final do turno, no final do dia de trabalho, de novo, seja empresa, seja padaria, seja hospital, seja a nossa universidade, no final do dia nós temos que ter uma satisfação verdadeira, um alívio, né, de missão cumprida verdadeiro. Você até pode estar cansado fisicamente e possivelmente vai estar, mas você tem que voltar para casa com aquela sensação de dever, de missão cumprida, uma missão propositiva, honesta, correta, na direção do longo prazo, que todo mundo conhece muito bem, para ter uma noite de sono, de descanso com a família prazerosa, para poder voltar no outro dia de manhã e continuar o teu ciclo. E esses ciclos, né, no que a gente vai conectando e somando, se torna uma espiral virtuosa e fugir de problemas de depressão e fugir de problemas de falta de inspiração, de motivação, que é o grande mal que a gente tem hoje na sociedade. Pois bem, aqui são outros. Eu sei que eu liguei os 3 sons juntos aí e deu tilt, né? Mas é só para passar rapidamente. O drone autônomo buscando e trazendo componentes dentro de um chão de fábrica, e isso vai espalhar para a sociedade inteira dezenas de oportunidades, né? A realidade virtual, a realidade mista, o metaverso. Nós já fizemos um projeto, tem mais de um ano de metaverso em termos de melhoria no chão de fábrica, para capturar o que traz de benefício e, obviamente, desvendar as limitações. Então, perceba, as tecnologias todas, sem exceção, elas têm essa fotografia, elas produzem imediatamente um êxtase, um benefício, e, obviamente, trazem uma ameaça e uma limitação. Agora, se ela não viesse, a gente nem daria esse passo para frente, como foi a invenção do carro lá quando Carl Benz, né, Engel, na verdade, Carl Benz, perdão, desenvolveu o carro, e a mulher, a Berta Benz, foi a primeira a andar em 1896. Os carroceiros lá, os ferreiros, via aquele carrinho andando e falaram, não tem sucesso, não vai ter sucesso, porque com roda não roda, né? É tudo desfiladeiro, córrego, como diz lá na minha terra, e pedra, etc. Só carroça e cavalo, e olhe lá. E hoje, olha o que é a Alemanha em termos de autobahn e de veículos, né? Entende o que eu quero dizer? A tecnologia ela precisa ser pavimentada para depois ela produzir por completo, né? A gente precisa pavimentar as condições para ela produzir por completo o que ela pode produzir, seja uma ressonância magnética nuclear, seja uma tomografia, né, na área da saúde ou na área de fabricação. Pois bem, esses 3 vídeos, depois vocês podem ver também, são livros de internet. O primeiro lá de cima é uma ambulância que ela é um drone, né? E ao invés de você esperar o carro, que vai ter que passar pelo trânsito, o drone vem em 10% do tempo, chega ali com o desfibrilador e ajuda a pessoa a fazer alguma ação que possa salvar a vida do paciente, algo assim. Tudo bem, já tem a crítica, porque daí você faz o drone e já vem uma crítica. Tudo que a gente faz, na hora que você faz, alguém critica. Faz parte da sociedade. É muito mais fácil criticar. O duro é fazer. Né? Por isso que poucas realizações, de fato, crescem, amadurecem, né? E se tornam sucesso, porque você tem uma multidão jogando pedra. Já que brota uma folhinha, já está tomando pedrada. E aí, para você persistir, é muito difícil, se não estiver colaborando, se não tiver um propósito muito claro, um alinhamento muito forte. Volta para a tela, você vai jogar ping-pong ou tênis de mesa com um robô de verdade, não mais no computador, e vai perder. Os sensores vão fazer com que você vai sempre perder, a gente já sabe disso. E em 2064, nós vamos ter a primeira Olimpíada das máquinas e homens juntos. Vai correr junto com os homens, máquinas, exoesqueleto, e talvez em 2100 nós vamos ter de novo só a Olimpíada de só homens, que não possam ser homens e mulheres, naturalmente, que não possam ter nenhum equipamento. Estamos pensando junto, né? E essa fotografia aqui de baixo é o prédio da Apple, também lá na Califórnia, né, com alguns bilhões de pessoas conectadas.
conectados em tempo real. Imagina todo mundo que tem um celular da Apple, todo mundo que tem um celular da Samsung, todo mundo que tem um celular da Motorola, todo mundo tem um celular, todo mundo navega. Né? Então, as redes sociais sabem mais da gente, daquela história, do que a gente sabe. E é isso. Então, o profissional 4.0 é um cara que precisa perceber que a tecnologia não é uma ameaça, como o ChatGPT está aí. Se você não se aliar a ele, ele vai, na verdade, atrapalhar a nossa caminhada. Óbvio que você vai aos poucos, vai namorando, vai piscando, vai enxergando, vai vendo, né? Aquilo que faz sentido continua, aquilo que não faz, para, né? O profissional 4.0 é um cara que vai se divertir com as tecnologias. Ele não vai demeritar, não vai torcer contra, porque sabe que o bojo, o conjunto das tecnologias, permite o que ele é hoje. Seja viajar de avião, seja comunicar por celular, seja viver num prédio, seja onde for, né? E entender que essa conectividade a gente precisa colocar, disciplinar. Não dá de achar que isso tudo vai encontrar o denominador comum. Até vai, mas o custo vai ser muito alto. A gente é inteligente justamente para isso, para já colocar regras, colocar, né, leis. As leis nunca chegaram antes do efeito, né, ou do fenômeno. O fenômeno surge, você percebe o que está de errado e cria uma lei para não avançar para aquele lado errado. Toda essa tecnologia que está aí pode produzir dezenas de situações e ameaças graves, mas elas também podem produzir centenas de melhorias para as nossas vidas, né? Então, chegando já ao final aqui, para abrir um pouquinho de bate-papo, a gente fala que a grande sacada disso tudo é, de fato, a mudança de geração, né? Essa nova geração que vem aí digital, sobretudo a partir dos anos 2000, com a internet explodindo, após o evento lá das Torres Gêmeas, onde a sociedade americana em especial descobriu a internet, não precisava esperar o repórter da noite e começou a buscar na internet informação de um evento trágico, né? E aí despertou né, a ignição das plataformas digitais que lá surgiram, logo à frente Yahoo, logo à frente disparou, né, Google e por aí vai. Mas essa geração milênio que está aí é uma geração que outros autores falam outros nomes, que não estão mais nem aí para ter, né? Você ter 2, 3 carros, você ter dezenas de apartamentos, você ter uma grande fazenda. Se você produz com isso, tudo bem. Mas ter por ter não é mais o diferencial. O diferencial é ser, né? É experimentar, é viver, é ir e vir. Até porque, de novo, já estamos 17h50 e 23 e 24 e contando. O tempo é a única coisa que é igual para todos. Depois que acabou o teu tempo aqui, meu, acabou, né? Então, eu sempre brinco assim, esse cara, para quem conhece, é meu vizinho, ele é bisneto desse cara famoso aí, e a pergunta que a gente faz é sempre, né, o que realmente as tecnologias devem despertar e expandir, né? As tecnologias devem despertar e expandir o propósito de cada um de nós na nossa jornada, qualquer que seja a jornada profissional e pessoal. Porque é isso que vai nos manter firme na caminhada, porque hora você vai olhar para um lado, vai ter um penhasco, que são as depressões da nossa caminhada, e hora você vai olhar para frente, uma imensidão de oceano azul, de coisas boas. Só que nenhum nem o outro é real para sempre, né? O real é a caminhadinha simples de construção colaborativa, deixando um degrauzinho por degrauzinho, para que quando a gente, né, se retira, o próximo que vir, continuar a subir, assim como foi nosso tatara, o nosso bisa, o nosso avô, o nosso pai, e por aí vai. Então, minha gente, quando a gente fala de tecnologias, a gente não fala só de robô colaborativo, etc., né? Já até deu o tchan aí, mas a gente fala de pessoas. A gente acredita muito que tecnologias são formas e meios para você viver melhor, para você produzir condições para as pessoas viverem melhor, seja quaisquer que sejam as pessoas, aquelas mais altivas, né, e brilhantes, sejam aquelas que por alguma razão têm alguma dificuldade. Na perspectiva que nós somos diferentes e só o equilíbrio permite o desenvolvimento equilibrado. Então, quem deve doar mais, naturalmente tem que doar mais. Quem tem a receber vai ter que receber, se não muito difícil a gente conseguir ter o equilíbrio no longo prazo. As tecnologias vão, de alguma forma, proporcionar esse equilíbrio, né? É o que a gente pensa por aí. Renato, minha amiga, era esse o bate-papo aqui rapidinho que tinha planejado, já são quase 18 horas, deixo aí à disposição para
para tirar dúvidas, para discordar, né? Para concordar, Excelente. para Muito o que quer obrigado, que Pablo. seja. Não, é bem para abrir a nossa cabeça mesmo, né? O que é importante é dar a oportunidade de conhecer, né? Do conhecimento, você ter né, a experiência do conhecimento, da curiosidade, né? Para desenvolver. E a indústria 4.0 ela é inevitável, né? Tá aí Não, já. já está aí, não tem mais Já o que passou, fazer. já fez É, mais de 10 anos, já estamos, acho que no 5.0, se estamos bobear, depois correndo dessa atrás, pandemia. né? É verdade, é verdade. E sempre buscando customizar, mas ser competitivo, né? Acho que essa é a grande, né? O grande Isso aí. desafio aí também, né? Mas Tem, interessantíssimo. o sol brilha para todos, né? Tem várias oportunidades, várias formas e meios. O importante é a gente ser tranquilo, né? Vamos indo, vamos fazendo na direção correta, que sempre vai ter Né? espaço, sempre vai ter Abrir as espaço. oportunidades, né? Isso. Mas quer fazer algum comentário? Eu achei bem interessante, Pablo, e eu já consigo, eu acho até que já deve estar sendo bem utilizada, principalmente na área de energia, né? Na parte de energia Uhum. solar, energia eólica, essa parte, eu não sei como é que funciona, porque não é bem minha interface sua, né? Tá, Que tem lugares bem inóspitos, né? Que você recebe sinal e manda, e a máquina que funciona. tá. Eu imagino que esses meninos que estejam assistindo o seminário da gente vão estar vivendo uma realidade bem diferente do que eu vivi, que eu sou bem mais neandertal, dinossaurica do que você, né, Pablo? E eu achei bem interessante, porque já que você falou da Terra, vários lugares da Terra vão poder suprir alguma fonte de energia e não precisa as pessoas morarem Perfeito. lá, né? Certo? Eu achei bem Professor, interessante. a área de vocês é uma área, de vocês que eu digo que estão mais na energia, né? É nossa, mas especialmente de vocês. É talvez a que tem os maiores desafios, essa transição energética, né? Sair de um mundo que é insustentável para um mundo que seja sustentável, mas ao mesmo tempo sem produzir traumas, né? Você não pode do dia para a noite proibir petróleo, proibir. E aí, como é que faz? Vai tirar os empregos, vai criar guerras, né? É desafiador, gente, desafiador. Uhum. Por isso que a Eu pesquisa é fundamental, né? desafiador. E trabalhando com 7 bilhões e pouco de pessoas para manter esse pessoal com energia, né? É bem interessante mesmo. É para a gente sair do É, caminho da estabilidade, a gente pensar um pouquinho. Eu gostei bastante, Pablo. é. Deixo aqui meu obrigado e vou deixar a palavra para algum aluno que estiver interessado, curioso, e perguntar, porque pode ser que não conheça o professor Pablo, e aí eles vão ficar mais abertos, tá? Certo? Estamos aqui também, né, professor? Se não for agora, sabe que estamos sempre por aqui, a qualquer momento a gente pode conversar também pessoalmente, Vamos que aí conversar. é até melhor do que digital, né? Tem o seu ganho também. Sim, Mas esse seminário, esse ganho das reuniões assim online, né, foi grande, Foi. né? Que a gente teve a gente está aqui com o pessoal do Rio Grande do Sul que está nos prestigiando também, né? Então, né, é bem interessante. O Ah, presencial, com certeza. certeza, mas esse online também dá essa é, oportunidade, né? Eu digo sempre, Renato, que o digital ele não concorre com o presencial, né? Ele complementa e ele viabiliza com que o presencial seja ainda melhor, porque você já resolve exato. uma série de situações no digital que seriam disgusting, né, no presencial, e o presencial Uhum. você usa para a conexão das pessoas, né, para integração, para se conhecer. É fundamental nutrir a nossa confiança mútua, a nossa interação. Né? Um mundo só digital não vai jamais prosperar. O mundo é presencial, né? Entretanto, o digital ele acelera, ele potencializa, ele viabiliza mais conexões presenciais, né? O que é ótimo. Bem bom. Então, vou deixar. Muito obrigada, viu? Já Tá. depois a gente marca o encontro, né? Tá. Henrique, pode falar. Boa tarde, consegue me escutar? Sim. Então, boa tarde a todos. Parabéns aí pela apresentação, Dr. Pablo. Gostei bastante da apresentação. E uma dúvida, curiosidade assim que eu tenho
é que eu vivenciei a parte de laboratório e eu vejo que é um trabalho muito manual ali, é, e bastante repetitivo, que pode causar bastante erros, durante o dia a dia da pessoa, do técnico que está trabalhando no laboratório. E queria saber, assim, no caso de que a tecnologia vem para ajudar, vem para fazer esse tipo de análise, esse tipo de coisa, só que a questão da pessoa, do técnico que vai trabalhar, eh, num futuro, o que ele poderia se especializar para não ficar dependente, digamos Uhum. assim. Porque o trabalho dele, digamos, é um trabalho muito que precisa realmente dele estar presente ali, a tecnologia pode substituí-lo, digamos assim. Então, uma É, o, curiosidade sobre isso. o Henrique, obrigado aí, importantíssima pergunta, e quem souber essa resposta é $1 milhão, né? Então a gente vai pensar juntos aqui, mas nós todos estamos sujeitos, né? Quer ver? Vou fazer um parênteses. O cara que fazia desenvolvimento de aplicativo, de repente surgiu o Chat GPT, que faz o desenvolvimento do aplicativo quase instantaneamente, e acabou com aquele emprego de desenvolvedor de aplicativo, que supostamente já é um emprego de futuro, e já não tem mais nem futuro. Entende? Então, olha que coisa, né, louca que a gente está no mundo da tecnologia acelerada e exponencial. Então, volta para o técnico de laboratório, qualquer que seja o profissional que desenvolve alguma atividade. O principal, ele está se movimentando. Se movimentando significa fazer um pouco do que nós estamos fazendo aqui, ouvir, participar de alguns eventos, né, fazer algumas interações. Hoje na internet tem dezenas de sites, de possibilidades, tudo gratuito, inclusive, né? Você tem que se movimentar, fazer um pequeno curso, um curso mais importante, quem puder, boa parte aqui mestrado, doutorado, ótimo, né? Que é a nova geração. Tu tem que estar se movimentando, interagindo para conhecer as tecnologias. Por quê? As tecnologias, elas são que nem o cinturão do Batman. Quanto mais tu conhecer, mais ferramentas você tem. E aí, quando surge uma situação, você sabe qual usar para resolver. Tu não vai pegar a faca para apertar o parafuso da dobradiça da porta, vai estourar a faca, vai cortar o dedo. Você vai ter a chave de fenda correta e vai saber que tem que dar um quarto de volta e deu. Mais ou menos assim, entende? Então, isso é conhecimento, isso é participação, é interação. Então, você tem que se movimentar. Eu acho que a grande armadilha que a gente tem hoje, veja, minha opinião, né? Existe uma. E não estou culpando as pessoas, eu acho que, de alguma maneira, a gente criou essa cultura. Mas nós temos uma cultura que boa parte está ansiosa, angustiada e não sabe o que fazer. E está ali parada, e cada dia que passa mais parada, e cada dia mais angustiada, e cada dia, ó céus, etc. Né? Tem umas redes sociais de um lado que te encurralam num canto e que você é o único que não tem dente branco, que não tem chulé, que não tem, sabe, aquela coisa arada toda, as redes sociais, todo mundo é lindo, maravilhoso, volta para o técnico, né? Então, você como gestor, como parceiro, tem que começar a beliscar. Olha, vamos ver o que é essa digitalização, o que é um robô colaborativo, o que ele pode fazer, porque, ao mesmo tempo, você vai se potencializar, se capacitar, né, para desenvolver alguma atividade que até então não existia e seguir inspirado, motivado, agregando valor, fazendo os novos cursos, se sentindo um ser humano digno, que é isso que a gente faz quando a gente cresce na nossa carreira, né? Quando a gente percebe que a gente está fazendo valor e não repetindo 20 anos a mesma coisa. Se você não tem 20 anos de experiência, você tem um ano repetido 20, né? E aí isso te frustra com o passar do tempo. É natural, você cai em desmotivação, cai, né, em depressão, às vezes. Então, a sacada, resumindo, é se movimentar, cara. Se movimentar. Tenta fazer qualquer coisinha, é o tal do hábito, né? Você cria um pequenininho hábito, etc, etc. Quando vê, você já está um pouco mais engajado na tua comunidade, no teu dia a dia, seja no esporte, seja na vida pessoal, inclusive, né? A disciplina, né? Não uma disciplina daquelas de robô, né? Um negócio chato, mas o mínimo equilíbrio, né? Pode pisar um pouquinho fora, né, do caminho, né, mas volta depois para a disciplina. Faz parte, eu digo, nós somos seres humanos, não somos máquinas, né? Mas a sacada é se movimentar. Diria para ele, cara, começa a ler um pouquinho aqui, assistir uns documentários bacanas, interagir, que muita coisa boa tem bem melhor do que você está fazendo aqui. Pensando alto, né? Não sei se faz sentido, aí você vai me ajudando. Faz bastante sentido. Não, bem legal. E uma coisa que eu comecei a perceber também é a parte de artística, no caso.
que tem como pedir para uma IA transformar uma imagem que você está pensando em palavras em uma imagem real. E fica até a questão de que isso não é artístico por conta de que não foi uma pessoa que foi lá e pintou, ou que usou alguma coisa relacionada, né? Usou uma é, ideia de Da Vinci para pintar isso aqui. é, Então, é. entra nesses quesitos também, né? Vou Mas te é contar uma. muito interessante. Tipo, eu É, sinto assim que a gente pode criar um monte de coisas a partir de coisas que já é, vieram e é, trabalhar isso, né? Só que tem gente que não, você não, sabe. não gosta muito, né? É interessantíssimo essas discussões, porque a gente poderia, se tu entrar ali no chat GPT ou qualquer outra IA de alto nível, dizer, por favor, escreva uma mensagem de feliz Dia das Mulheres, né? Ele vai escrever uma mensagem show de bola, vai ou não vai? Basta pegar Tem aquela como pedir até para mensagem, melhorar ela, né? Colocar mais tem, emoção. não, e você vai fazer isso aqui. Vou te contar uma antes para continuar essa. Há uns 3 semanas atrás, mais ou menos, eu pedi para ele escrever uma mensagem de agradecimento de um e-mail que nós recebemos. Eu botei o e-mail que a gente recebeu e pedi, agora escreva uma mensagem de agradecimento. Ele fez perfeito, eu interagi um pouquinho só, corrigi uns negocinhos e enviei para a universidade que tinha enviado o e-mail para nós. Ele não vou falar o nome porque está sendo gravado para eles não saber que foi o Chat GPT. E o Chat GPT escreveu, cara, ele levou. Hoje de manhã, ontem, né? Daí eu falando com o Luiz aqui, a professora Maria José conhece bem, eu falei, pô, nós precisamos escrever uma mensagem de Dia das Mães, mas essas mensagens são tão robóticas, vamos escrever alguma coisa diferente, humana, né? Vamos fazer nós dois aqui a 4 mãos, uma ideia que der, mas vamos fazer nós humanos, para que nós somos humanos, né? E aí a gente fez um diálogozinho de uma mãe com uma filha para mostrar o quanto a esposa, né, ou melhor, quanto as mulheres, vocês, né, além de ter que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que ter atenção, ou quem não tem filho, enfim, tem que viver a vida, né? É muito mais tenso do que os homens, é fato. A gente fez, né? E tu não sabe, você manda essa mensagem, você tem certeza que ela foi feita por não tem certeza, melhor se ela foi feita por um ser humano. Tu pode pensar assim, cara, pode ter sido feito por uma IA, mas é muito difícil, porque quando tem um diálogo, tem uma interação, agora não é impossível. Eu falei, pode ter certeza que a IA vai aprender com isso, porque como ela navega na internet, concorda? Ela vai ser capturado, aí é que está a sacada, Henrique. Ela vai ser capturada, eu, ser humano, produzir uma mensagem, isso que eu queria dizer, e que não é IA. Mas ela vai passar a ser a partir de agora. Ano que vem, se tu digitar ali, faça um diálogo entre uma mãe e uma filha em homenagem ao Dia das Mães. Vai vir algo parecido. Entende como que ela aprende? Uhum. E aí, como é que nós vamos fazer? Cara, por isso não sei mais o que é homem, o que é máquina. Não dá mais, talvez, de criticar. Tem que se aliar, bicho. Né? Não tem jeito. Sei lá, é muito doido. Usar pro bem, né? Não usar essa Usar tecnologia pro pro mal, mas bem. usando. Esse Usar pro assunto bem, rende, lógico. né? Esse assunto rende. Tá ok, Henrique? Uhum. Obrigado aí pelas respostas. Então tá bom, obrigada a sua contribuição. Alguém tem mais alguma pergunta para o professor Pablo? Né? Se não tiver, Obrigado. então vamos encerrar. Adorei essa conversa, foi bem interessante, abre bem a nossa perspectiva mesmo, né? Quem não tem muito contato, né, com esse assunto, né? Mas agradeço imensamente a sua participação, Pablo. Eu que Muito agradeço, obrigada, tá Renata. bom? Agradeço a professora Maria José também, que fez toda a conexão para a gente viabilizar, né? De novo, super à disposição. Obrigado, parabéns aí pelo programa também, né? É uma temática super importante e mais à frente a gente pode conversar um pouquinho, talvez para fazer o contato com a Exxon, né? Caso, enfim, pode surgir mais uma oportunidade legal aí para todos, tá? Obrigadão. Ok, obrigada. Um abraço, tchau, muito obrigada. Obrigada a todos aí que Ótima quarta participaram. e até breve, gente. Até breve. Abração. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Bom resto de férias. Tchau, tchau.